24 Mar 2022. Cor litúrgica: roxo. Terceira semana da Quaresma, quinta-feira. Primeira leitura, JR 7, 23-28. Leitura do livro do profeta Jeremias. Assim fala o Senhor. 23 Dei esta ordem ao povo dizendo: ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar para serdes felizes. 24 Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para a frente. 25 Desde o dia em que seus pais saíram do Egito até ao dia de hoje, a todos enviei meus servos, os profetas, e enviei-os cada dia, começando bem cedo. 26 Mas não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. 27 Se falares todas essas coisas, eles não te escutarão, e, se os chamares, não te darão resposta. 28 Dirás, então: esta é a nação que não escutou a voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, SL 94, Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores, e com cantos de alegria o celebremos. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Evangelho, LC 11, 14, 23. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, 14 Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. 15 Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. 16 Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. 17 Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. 18 Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. 19 Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. 20 Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. 21 Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. 22 Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava, e reparte o que roubou. 23 Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Peça ao Senhor que liberte o seu coração do espírito mudo. 24 de março de 2022. Veja, Jesus está diante de uma realidade de libertação. Ele liberta esse homem, essa pessoa desse espírito mudo. Já meditamos um pouco sobre essa realidade.
O espírito mudo, na palavra de Deus, diz respeito a todos os impedimentos à abertura, a dizer certas coisas, de nos dar a conhecer. Esse espírito mudo é aquela opressão de nos fazer fechar-nos em nós mesmos, de impossibilidade de comunicar o nosso ser, comunicar aquilo que nós somos. Quanta gente por aí escondida dentro de si mesma. É dramático, muitas vezes, quando a pessoa tem as suas coisas interiores, os seus dramas guardados a 7 chaves, ninguém tem acesso, e a pessoa vive oprimida por um certo espírito mudo, de não conseguir falar dos seus sentimentos, falar das suas emoções, muitas vezes, vivendo uma vida fechada em si, muitas vezes, engaiolados, sem saber achar as palavras para poder dividir um drama interior, para poder expressar a sua emoção, a sua dor emocional. É algo tão comum nos dias de hoje, uma dor emocional, e a pessoa não tem condições de achar palavras ou um meio para expor isso, para se abrir. Isso eu falo em todos os níveis. Pode ser um conflito pessoal, pode ser um conflito dentro do casamento. Quantas mulheres vivem oprimidas por situações dramáticas dentro do relacionamento, não conseguem se abrir, não conseguem falar. Quantas situações de dramas, até mesmo entre o casal, que eles não conseguem resolver e se abrir. Quantas pessoas também vivem, na própria afetividade e na sexualidade, dramas interiores e não conseguem partilhar. Esse espírito mudo é aquela opressão de nos fazer fechar-nos em nós mesmos, de impossibilidade de comunicar o nosso ser. Tocamos nessa fragilidade humana. E aqui não estou dizendo que as pessoas com esses dramas, dificuldades têm a ver com o espírito impuro. Só estou aqui elencando realidades dramáticas que podemos fazer a analogia do que seriam hoje, nos tempos atuais, a ação desse espírito mudo. Sabemos que muitas pessoas têm dado a própria vida e têm emprestado esse serviço de ajuda e de escuta. Os profissionais que ajudam as pessoas a lidar com seus dramas interiores, um sacerdote na direção espiritual, alguém que possa rezar por você no atendimento de oração, que possa te ajudar também a trazer à tona os seus dramas e os seus conflitos. Hoje estou aqui chamando a atenção de todos nós, porque, no Cristo, precisamos ser instrumentos na vida dos nossos irmãos. Quantas pessoas vivem esse drama e não procuram uma saída? Quantas pessoas poderiam abrir o coração no sacramento da confissão, por exemplo, da reconciliação, colocar para fora os seus pecados, os seus vícios, as suas misérias e são oprimidas por esse espírito mudo que as impede? Então, o grande mal que Jesus enfrenta, do qual liberta essa pessoa, é o de não conseguir comunicar o seu ser. Porque, muitas vezes, a pessoa é oprimida por aquelas sensações. Se eu falar, será que vou ser compreendido? Se eu falar essa realidade, será que vou ser julgado? Será que vou ser condenado? Será que as pessoas vão me entender? Sim, as pessoas vão te entender. Tenha a coragem. Peça ao Senhor a graça de se libertar desse espírito mudo que aprisionou você dentro dos seus dramas. Não vale a pena ficar assim, não vale a pena ficar nesse escondimento, não vale a pena ficar preso dentro de você mesmo. Hoje, estenda a sua mão para Jesus, peça que Ele providencie essa libertação para o seu coração. Venha para a luz. Fale do seu coração, fale dos seus sentimentos porque o Senhor te acolhe, o Senhor quer libertar você. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova.
Virgem e abadesa 1331-1381. Berço. A abadesa Santa Catarina nasceu em 1331, na Suécia, em uma família católica. Foi educada segundo os preceitos da Igreja e instruída ao amor cristão pelo próximo. Filha de santa, sua vida foi muito influenciada por sua mãe, Santa Brígida, a mística padroeira da Suécia. Viveu a castidade e é considerada a santa padroeira das virgens. Sua imagem é representada com um servo ao seu lado, a qual, segundo a tradição, vinham ajudá-la quando jovens sem castidade tentavam importuná-la. De família em torno dos seus 7 anos de idade, sua mãe foi convocada pela corte sueca como governanta de Bianca de Namur, jovem noiva do rei Magnus Eriksson. Ela e sua irmã foram então confiadas ao mosteiro cisterciense de Riseberg, onde continuou recebendo a educação católica. Assim, cresceu nela o desejo de consagração total da sua vida a Deus. Seu pai, porém, desejava que ela se casasse, e decidiu casá-la com um nobre de descendência alemã, Edgar von Kurnen. Casou-se por obediência mesmo sendo contrária ao matrimônio, obedeceu seu pai e se casou, mas fez voto de castidade de comum acordo com seu marido. Levou uma vida de muita oração, jejum e penitência. Foi uma mulher simples, que dedicou muitas horas à meditação da paixão e morte de Cristo, à oração dos salmos penitenciais e ao ofício da Virgem Maria. Após a morte do pai em 1349, seu pai faleceu. Ela chegou a um acordo com seu marido e partiu junto a Santa Brígida, sua mãe, em uma peregrinação para venerar as tumbas de São Pedro e São Paulo em Roma. Ela tinha sua mãe como modelo, amava-a e admirava profundamente. Permaneceu com ela em Roma no Ano Santo e, durante esse período, tornou-se viúva, o que a permitiu ficar ainda mais tempo com sua mãe na Itália. Nesse período, sua mãe fundou um mosteiro na cidade de Vadstena, no qual Catarina se dedicou intensamente. Reta intenção permaneceu na Itália a convite da sua mãe, porém sentia falta da Suécia. Sofria de solidão, pois Brígida a proibiu de sair de casa sozinha, porque a urbe não era segura para uma jovem bela sueca, que atraía olhares de muitos vilões. Catarina recusou diversas propostas de casamento e escapou de muitos pretendentes. O servo, que sempre é representado ao seu lado, a teria salvo, ao distrair um pretendente, que havia sido rejeitado, que queria raptá-la. Para manter distância dos homens, Catarina começou até a usar roupas simples ou gastas. Ficou atormentada pela inquietação de não saber qual estilo de vida deveria adotar. Para entender qual era a vontade de Deus, dirigiu-se à Virgem, que, em sonhos, a convidou a obedecer à sua mãe. Então, ela a seguiu em todas as suas iniciativas, dedicando-se total e amorosamente às suas causas. Vida pobre, morou com sua mãe em uma casa, perto do campo de Fiori, por cerca de 20 anos, vivendo em extrema pobreza. Dedicou-se à catequese entre as nobres famílias romanas e às obras de caridade, com uma vida composta de atividades pastorais. Em 23 de julho de 1373, Brígida faleceu, e seu desejo era que seus restos mortais fossem sepultados no mosteiro de Vadstena. Canonização da mãe. Santa Brígida, ao ser eleita abadesa, regressou a Roma para pedir a canonização da sua mãe e obter a aprovação da regra da ordem, que havia fundado. Nos 5 anos seguintes, Catarina coletou depoimentos sobre a vida da sua mãe e os apresentou primeiro a Gregório XI e depois a Urbano V. Este último aprovou a regra da Ordem Brigidina, com uma bula datada de 3 de dezembro de 1378, mas omitiu a causa de canonização de Brígida.
santidade da mãe no processo de canonização da sua mãe, declarou como testemunha. Lembro quando minha mãe me levava, junto com as minhas irmãs, para visitar os hospitais, que havia mandado construir. Com as suas próprias mãos, enfaixava, sem repugnância, as feridas dos enfermos. De fato, o desejo de Brígida era que seus filhos aprendessem a servir ao Senhor nos pobres e doentes. Ela cresceu neste clima profundamente evangélico. Encontro com Santa Catarina de Sena, voltou para sua terra natal e a diocese lhe entregou formalmente a direção da nova ordem religiosa. Viveu exemplarmente no convento por esse tempo. Ao longo desse período teve um encontro místico com Santa Catarina de Sena, a santa que viveu o mesmo ideal que ela. Pouco tempo depois, ficou doente e faleceu em 24 de março de 1381. Em 1484, Inocêncio VIII deu permissão para sua veneração como santa. Sua memória é celebrada em 24 de março. A minha oração: dignai-vos, meu Deus, permitir que eu tenha em Santa Catarina da Suécia uma poderosa e eficaz advogada, diante de vosso poder, a fim de que seja afastado de mim o mal que me ameaça. Que ela me conduza, pela sua proteção, sã e salva, através de todos os perigos, a fim de mostrar-me a glória do vosso nome e para que eu possa louvar-vos, meu Deus, eternamente. Peço-vos por nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Catarina da Suécia, rogai por nós.